Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN Mineração para a apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. O evento de hoje poderá ser acessado no site de RI da CSN Mineração, em ri.csnmineração.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam na hipótese e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultados de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamentos de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN Mineração no período. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a presença de vocês no call de resultado da CSN Mineração. Iniciaremos com os destaques do trimestre. A companhia alcançou o maior volume trimestral de produção própria e vendas de sua história. Com esse recorde de volume, obtivemos uma maior eficiência operacional, o que permitiu uma redução de custos, com um C1 de $19,2 por tonelada, que representa uma redução de $2 em relação ao trimestre anterior. E tivemos a aprovação do Conselho da distribuição de R$ 3 bilhões de dividendos e JCP, elemento que entendemos fundamental da tese de investimento da companhia. Essa aprovação foi suportada por uma posição de caixa líquido de 5,3 bilhões ao final do trimestre. No próximo slide, apresentamos dados de produção, incluindo compra de terceiros, que alcançou 11,4 milhões de toneladas, crescimento de 9,8% em relação ao trimestre anterior, o que reflete a sazonalidade com um período mais seco e o aumento da eficiência da operação. Destaco que o volume de produção própria é o maior resultado da história da companhia. Na comparação anual, a queda de volume de 1,2% se deve exclusivamente ao menor volume de compras de terceiros, estratégia esta que temos comunicado desde o CSN Semin Day do final do ano passado, de priorizar margem em detrimento de volume. Já a redução dos estoques de 3,5 milhões de toneladas para 3,1 está diretamente alinhada ao maior volume de vendas no período. No próximo slide, temos justamente os dados das vendas, que alcançaram 11,88 milhões de toneladas, um crescimento de 10% em relação ao trimestre anterior, o que é um novo recorde trimestral da Semin. A menor receita, que foi de 2,9 bi, é resultado essencialmente da queda de preço do minério, que impactou a receita líquida unitária no terceiro trimestre. No slide seguinte, temos justamente o detalhamento dessa realização de preços. Eu destacaria aqui uma receita líquida unitária de $45,9, que é uma queda de $12,7 em relação ao trimestre anterior, que foi de $58,6. E esses $12,7 podem ser essencialmente explicados por uma queda no Platts, de 111,8 para 99,7, representando um ajuste de $12,1,
que se soma ao impacto dessa queda nos QPs de períodos anteriores, que foi de outros negativos $2. Terminamos o trimestre com 5,9 milhões de toneladas expostas a períodos cotacionais futuros, marcadas a um Platts implícito de $93,83 por tonelada, que foi o preço médio de setembro. No slide seguinte, temos o CPV, que cresceu 7,4% para 1,77 bi. Esse crescimento explicado pelo aumento do volume de vendas e também pelo aumento do volume de compras de minério tri contra tri. A redução de EBITDA no terceiro trimestre, EBITDA de 1,1 bi, foi consequência exclusiva da menor realização de preços, dado que o trimestre foi marcado por resultados extraordinários, com recorde de produção própria e de vendas e de um C1 de 19,2. Destaco que esse C1 é o menor nível desde o terceiro trimestre de 2021, apesar das pressões inflacionárias ao longo desse período, também suportado por um câmbio depreciado. No slide seguinte, temos a abertura do EBITDA, em que os impactos ficam claros, né? A gente partiu de um EBITDA no trimestre anterior de 1,6 bi e teve um EBITDA no terceiro trimestre de 1,1. A gente teve um impacto, né, do preço do minério de 742 milhões ao longo do trimestre, né, nas vendas do trimestre, que se soma ao impacto das provisões de preço de trimestre anterior de 130 milhões. Esse impacto bastante negativo de preço foi parcialmente compensado por um impacto positivo no EBITDA do aumento de volume de 171 milhões de reais e também um impacto positivo no EBITDA em função da redução de custos, né? Esse resultado, com essa melhora de custos, impactou positivamente o resultado em 213 milhões de reais no trimestre. No próximo slide temos os dados de investimentos. Acho que é importante destacar o crescimento como esperado, né, de 17% no CAPEX, com destaque para o avanço da P15. Acho que aqui a gente tem um milestone importante que aconteceu em outubro, que é o início das obras de infraestrutura mais pesada, né, para a construção da planta. Acho que esse coloca, né, o ritmo do andamento do projeto num outro patamar e a gente vai efetivamente ter um volume de atividades bastante significativa daqui em diante no canteiro da P15. O volume total do CAPEX do trimestre foi de 475 milhões de reais, comparados com 407 milhões do trimestre anterior. Em relação ao capital de giro, tivemos um capital circulante líquido que foi de negativos 566 milhões de reais para 892 milhões de reais negativo, consequência do aumento da linha de fornecedores, vinculado ao aumento do volume de compras e também da redução do contas a receber, impactado aqui pela queda de preços no trimestre. Já o perfil de endividamento da empresa, a gente tem um cronograma de amortização bastante alongado, com uma posição sólida de liquidez de 14,5 bilhões de reais, que representa um avanço significativo em relação ao trimestre anterior, resultado de 2 novos pré-pagamentos assinados ao longo do terceiro TRI, o que reforça a posição de caixa líquido de 5,3 bilhões e termina o trimestre com uma alavancagem negativa de 0,8 vezes. Acho que essa situação, né, que permite o Conselho aprovar com bastante conforto a distribuição dos 3 bilhões de reais de JCP e dividendos ainda neste ano. Em relação ao fluxo de caixa livre, partimos de uma EBITDA de 1,1 bi, e terminamos com um fluxo de caixa livre ajustado de negativos 276 milhões de reais, aqui impactado pelo crescimento do CAPEX, o impacto da variação cambial no caixa da companhia, né, bastante caixa em moeda forte, e o resultado também do efeito caixa do forte resultado de junho, com o pagamento de IR no trimestre subsequente. Então, o forte resultado de junho acabou impactando aqui o fluxo de caixa do terceiro trimestre. Na frente de ESG, acho que a gente poderia
destacar uma série de indicadores que a companhia tem avançado de maneira bastante significativa, mas eu vou destacar aqui a questão das barragens, que é uma questão fundamental no nosso setor. Tivemos as declarações de estabilidades renovadas em setembro de 24 para todas as barragens consideradas estáveis para a CSN Mineração. E eu vou destacar um indicador que é a redução de 8,5% nas emissões de CO2 de janeiro a setembro, comparado com o ano base, que é 2020, uma queda de 14% em relação a 2023. Acho que isso passa por um aumento de eficiência de nossas operações, por aumento de volume e também pelos esforços que a companhia tem feito, inclusive com testes com equipamentos elétricos em sua operação. Eu vou concluir, antes de iniciar o Q&A, informando sobre o CSN Semin Day. Acho que é uma data importante para a companhia compartilhar a atualização do seu plano estratégico, sua visão de mercado. Ele vai ocorrer no dia 11 de dezembro, na sede do grupo, na Faria Lima, e será transmitido também online para os nossos investidores. Eu estou aqui com o Carlos Melo, que é o diretor superintendente da CSN Mineração, ficará disponível aqui para o Q&A junto comigo. E antes de ir para o Q&A, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Benjamin Steinbrück, presidente do Conselho da Semin. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aí outra vez na apresentação dos resultados da Semin. E gostaria de enfatizar alguns itens que foram mencionados pelo Pedro, mas que mostram a preocupação e determinação que toda a equipe teve com relação àquilo que a gente pode fazer, que foi em termos de aumento da produção própria, foi recorde de produção própria, o que é muito significativo, porque a questão de compra e venda de minério é uma questão pontual de mercado que pode se apresentar favorável ou não, mas a produção própria, que é o nosso desafio maior e que a gente busca dentro daquilo que nos é oferecido da mina. E também a questão de vendas, que vendemos também tivemos recorde de vendas nesse trimestre. E com uma redução de custo de $2 no C1, e que é, na verdade, aquilo que a gente pode fazer, ou seja, produzir mais com custo menor. E tivemos muito sucesso nessa estratégia. E as vendas que foram também recorde, o que nos fez uma performance operacional bastante boa dentro daquilo que a gente propôs fazer. Tivemos também o nível de investimentos seguindo firme, nosso comprometimento com a P15 e nosso comprometimento com o cronograma de funcionamento dessa planta que vai ser o nosso futuro. Então, estamos em ritmo bastante bom. Acho que daqui para frente a coisa está dada e vamos fazê-la de melhor forma possível num tempo menor. E dizer para vocês que nós tivemos, desse período, o fechamento com os nossos sócios japoneses de uma parcela da Semin, que eles já vinham com vontade de investir a mais e nós achamos que o momento era oportuno. Fizemos a operação e acreditamos que foi bastante boa para todas as partes e ficamos muito satisfeitos com a conclusão dessa operação. Junto a isso, nós tivemos também a aprovação dos dividendos e JCP,
que faz com que a Semin continue sendo uma grande pagadora de dividendos e mantendo a alavancagem dentro daquilo que a gente vinha se propondo a fazer, bastante baixa, e com isso em condições de dar continuidade aos investimentos que são necessários para a expansão da mina de Casa de Pedra. Eu acho que foi um trimestre bastante bom, foi um trimestre bastante agressivo em termos de produção, agressivo em termos de custo, e acho que estamos no caminho certo, acho que é mais do mesmo. Agora, tem a questão de preço, que é uma variação importante e muito importante, eu diria, e que não compete a nós, então nós temos que fazer a nossa parte, que é produzir e produzir com custo menor e estar aberto a essas oscilações de preço. Acredito que o preço chegou num patamar mínimo de negociação em nível de $100, pode baixar um pouquinho e volta, porque com preços menores desestimula a produção de muitas outras minas que não são tão competitivas. Então, você tem que estar preparado para isso, nós estamos preparados para isso, e se o mercado melhorar com essas medidas que estão sendo adotadas pela China em termos de desenvolvimento do mercado interno, residencial e consumo de aço e de minério, eu acho que a coisa volta para cima. Na minha opinião, esse intervalo aí de 100 a 120 é onde deve ficar o preço do minério. Então, a parte que nos cabia fazer foi feita, acho que para o último trimestre vai continuar a ser feita, estamos no caminho certo, estamos produzindo o certo, nosso produto é o produto adequado, e é isso que nós tínhamos para reiterar dentro da apresentação que o Pedro fez e dizer da nossa satisfação com os resultados operacionais. Pedro, volto para você. Obrigado, presidente. Com isso, a gente abre para as perguntas dos analistas e do mercado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas de mercado. Caso tenha alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão ou envie sua pergunta pelo ícone de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Edgar Souza, do Itaú BBA. Senhor Edgar, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas, parabéns pelos resultados operacionais. Acho que, sem considerar os impactos de preço, realmente um trimestre bastante sólido em termos operacionais, com melhora significativa em custo e também na produção, não só a produção própria, mas nas vendas também. Talvez minha primeira pergunta para o Benjamin, acho que a venda aí da participação minoritária para os japoneses indica, de fato, a trajetória de desalavancagem da holding, né, da CSN. Queria entender, acho que dois pontos nessa questão. O primeiro é se hoje essa participação que resta aí da CSN de 69% mais ou menos na Semin é uma participação que vocês entendem como adequada, ou se vocês ainda vislumbram uma potencial venda adicional de participação minoritária aqui. E em relação a essa parceria com os japoneses, se vocês entendem algum outro benefício, né? Oportunidades no futuro de celebrar acordos de offtake, de pré-pagamento, enfim, quais são os benefícios que essa parceria trazem para vocês. E aí a minha segunda pergunta, que talvez um pouco mais específica, a gente viu aí os acordos assinados de pré-pagamento, talvez próximos a 3,5 bilhões de reais. Pedro, se você puder dar um pouquinho mais de detalhe desses acordos, quais que são os volumes, quais que são os prazos, e ainda nisso, se você puder só dar uma lembrada para a gente fazer um sanity check aqui, quais que são os volumes que tem aberto para 2025, e o preço médio também, tá bom?
Obrigado. Bom, Edgar, eu queria dizer para você que a venda dessa participação ela já vinha sendo discutida há bastante tempo pelo interesse que os japoneses, nossos sócios, Itochu, tinham em relação ao aumento de participação que favorecia eles bastante, do ponto de vista contábil, financeiro, societário. Então, a gente já vinha discutindo isso e, em demonstração de fortalecimento desse relacionamento, a gente optou por aproveitar essa oportunidade, já que nós consideramos que o preço foi justo e que, na verdade, a gente teria essa disponibilidade de ficar nos 70%, pelo menos, como participação de longo prazo para dentro da CEMIG. E, na verdade, a venda em si é uma consequência do que nós estamos vivendo com nossos sócios japoneses, em função de uma parceria de longo prazo que nós estamos querendo estabelecer para novos negócios, que envolve aí a parte de shipping, envolve aí a parte de trading, envolve aí a parte financeira, que a gente acha que tem uma sinergia muito grande a ser explorada entre Itochu e CSN para outros negócios que possam consolidar essa estratégia empresarial de longo prazo. Vocês sabem da nossa vontade de internacionalizar os negócios e tudo aquilo que a gente puder fazer com um parceiro forte, estratégico, que já é de fora, nós temos muito interesse em desenvolver. Acho que o momento foi bom, atende aos interesses da Itochu, atende a nossos interesses. Estamos olhando de longo prazo nessa parceria estratégica empresarial e diria para você que a ideia é ficar com esses 70% no mínimo, 69, 70%, que a gente vai manter. Nós sempre dissemos ao mercado que estaríamos abertos a oportunidades para desalavancar a companhia, a CSN. Fizemos de prático esse desejo que nós tínhamos e já manifestado para o mercado. Então, acho que foi um momento adequado e atendeu a todos, CEMIG, CSN, Itochu, CSN e Futuro. Então, ficamos muito satisfeitos com essa oportunidade e muito satisfeitos com essa consolidação do nosso relacionamento com a Itochu. Edgar, em relação à questão dos pré-pagamentos, a gente fez no terceiro tri uma operação de 450 milhões de dólares com a Cargill e uma de 300 milhões de dólares com a Glencore. Acho que são dois clientes bastante importantes da CSN Mineração hoje. Isso resulta num volume para 2025 de pré-pagamentos a serem parcialmente amortizados de 10,2 milhões de toneladas em 25, 26 a gente tem 10,9, 27 9,3 e aí 28 já cai de maneira bastante material para apenas 3 milhões de toneladas. Beleza. Só para confirmar, esses volumes, Pedro, são os volumes desses contratos novos ou isso é tudo Não, que é... eu te falei do total, né, que eu acho que talvez seja mais relevante para Beleza. a sua análise. Tá bom, perfeito. Obrigado, Benjamin. Obrigado, Pedro. Obrigado, Edgar. A próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Nipes, do XP. Sr. Guilherme, seu microfone está liberado. Bom dia, Benjamin. Bom dia, Pedro, time aí. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, se vocês puderem comentar como é que está sendo o início das obras da P15, que começaram agora em outubro. E aí, se vocês puderem até dar detalhes do que vocês esperam, falar um pouco sobre o timeline das obras e também
potencialmente sobre algum ponto de CAPEX que puderem comentar. E aí, a minha segunda pergunta é com relação à compra de terceiros, se puderem comentar também de volumes com relação à compra de terceiros desse trimestre. Obrigado. Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu vou passar a palavra para o Carlos sobre a questão das obras da P15 e depois eu endereço a questão de compras. Guilherme, obrigado pelas perguntas. O Carlos aqui falando. Bom, a questão da P15 acho que é uma boa notícia. Como o Pedro falou, a gente começou as obras de terraplenagem, então o que vocês vão ver, a gente pode trazer até algumas fotos nas próximas aí. Tem uma foto na apresentação também. É movimento de terra acontecendo, que é muito relevante, né? A gente está iniciando a terraplenagem, preparação para a implantação dos britadores, o platô da nova planta. E esse é um momento onde a gente vai rampar bastante a quantidade de pessoas e equipamentos na obra. Então, isso é um marco super relevante, isso é o que está acontecendo de prático. E boa parte dos materiais, né, equipamentos, peças, componentes, já estão no site, já foram compradas de maneira antecipada pela Semin. Então, a gente está bem preparado para a sequência das obras da P15. Vocês vão ver nos próximos meses, então, bastante movimentação de terra para terraplenagem. E no meados do primeiro para o segundo trimestre do ano que vem, a gente vai fechar os pacotes aí da parte civil e, obviamente, mais para o final do ano, a parte de montagem. Então, a sequência vai ser bastante movimentação de terra aí nos próximos meses, tá? Guilherme, em relação à questão de compras, no terceiro trimestre a gente teve 2,47 milhões de toneladas de compras, que representa 21% do total de vendas no período. Isso teve um pequeno incremento de participação em relação ao segundo trimestre, que foi de 18%, justamente para suportar o recorde de vendas que a gente teve. Perfeito, obrigado. Próxima pergunta vem da senhora Camila Barder, do Bradesco BBI. Senhora Camila, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Só um follow-up aí nessa parte de prêmio de terceiros, né? Vocês comentaram que para os próximos trimestres a expectativa é continuar diminuindo, mas se puder quantificar aí quanto vocês esperam de mix de compra de terceiros próximos tris, ajudaria. E aí, com relação à segunda pergunta, ao fluxo de caixa, né? Esse TRI foi negativo, impactado pela menor geração de EBITDA, em função do menor preço de minério, mas para frente, o que a gente pode esperar em termos de free cash flow e também, se puder comentar um pouco de working capital e CAPEX próximos tris, ajudaria. Obrigada. Camila, obrigado pelas perguntas. Em relação às compras de terceiros, acho que o meu comentário foi em relação ao volume ano contra ano, né? Em 2023, a gente teve um volume muito forte de compras, próximo de 14 milhões de toneladas, e esse ano a gente está algo provavelmente abaixo de 10, né? Então, realmente, aqui foi uma priorização de produção própria, né? Não sei se você lembra, mas no CSN Day do ano passado, a gente tinha uma expectativa de um crescimento da produção própria de 2,5 milhões de toneladas. Até agora, year to date, né, janeiro a setembro, a gente teve um crescimento de 3,8 milhões de toneladas na produção própria, que é mais de 50% de crescimento em relação ao que a gente previa de crescimento, né, no final do ano passado, os 2,5. Então, é isso que tem permitido a redução do volume de compras. Acho que no quarto tri, em função da questão sazonal do aumento do volume de chuvas, é possível que a gente puxe um pouco mais de volume de terceiros para compensar a queda na produção em função da pluviometria. Em relação ao fluxo de caixa, eu acho que eu até vou aproveitar essa pergunta do fluxo de caixa para destacar um ponto, que é a nossa metodologia contábil de marcação das cargas de volume que tem exposição a períodos cotacionais futuros, né? Porque a gente usa o preço médio de setembro, do último mês do trimestre, no caso aqui setembro, e por uma questão específica desse trimestre, a gente teve um preço que foi materialmente menor, né, de 93,83 dólares média mês, comparado com o do fechamento do mês, que seria 30/9, né, que foi de 108,3 dólares. Só que a gente teve uma diferença de 14 dólares, né, por tonelada na marcação de 5,9 milhões de toneladas. Então, se a gente tivesse usado o fechamento do mês e a curva futura atual muito flat,
o impacto no nosso EBITDA teria sido positivo de R$ 464 milhões, tá? Que teria tornado o EBITDA basicamente flat, tri contra tri. Em relação às outras variáveis, então a gente espera uma geração de caixa mais forte operacional no trimestre seguinte. Eu acho que a gente não espera ter esse efeito que a gente teve de uma média mês do fechamento do trimestre muito menor, não só do que a média do trimestre, mas também do que o fechamento do trimestre, né, no dia 30 de setembro. Acho que CAPEX, nossa expectativa é de crescimento em função dessa nova fase das obras da P15. A gente realmente vai começar a trabalhar num patamar de desembolso nesse projeto bastante maior. Em relação ao working capital, aqui a gente precisa entender ainda, como eu disse, é muito sensível a questão do preço de fechamento do trimestre, né? Então a gente tem que esperar ainda, aguardar como vai ser dezembro para ter uma visão mais clara. Mas de maneira geral a gente espera uma geração de caixa positivo, né? Porque a gente não espera ter os mesmos efeitos one-off que a gente teve no terceiro tri. Obrigada, Felipe. Super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Monegalha, do Safra. Senhor Ricardo, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer as perguntas. Eu tenho 3 perguntas rápidas aqui, né? A primeira eu queria entender um pouco melhor como que a gente pode pensar para os buybacks daqui para frente, né? A ação já teve um nível um pouco mais alto, agora voltou para um nível talvez mais próximo de quando os buybacks aceleraram, né? Então, só para a gente entender daqui para frente qual que é o nível de buyback, né? Minha segunda pergunta aqui é sobre os pré-pagamentos, né? Eu queria entender como que funciona o processo de definição, né? Do quanto de exposição das suas vendas futuras vocês querem ter a pré-pagamento. Tem esse processo, só para a gente entender se novos contratos de pré-pagamento vão ser ou podem ser anunciados nos próximos trimestres, caso tenha demanda das trading companies, né? E aí, a minha terceira pergunta é bem simples aqui, né? Acho que o desconto de qualidade ficou um pouco alto ainda nesse trimestre, né? Então, só para a gente tentar entender o que a gente pode esperar, de repente, para os próximos 12 meses nessa questão de qualidade no minério da Semin, né? E aí, talvez, qual que é o grade médio no trimestre, se você puder compartilhar. Obrigado, viu, pessoal? Ricardo, obrigado pelas perguntas. Em relação aos buybacks, o que a gente executou até agora foi pouco acima de 50% do volume aprovado pelo Conselho, então a gente teria espaço, sim, para fazer mais. Não temos ainda uma definição, mas a gente tem esse mandato, né, e essa liberalidade dada pelo Conselho. Em relação aos pré-pagamentos, para a gente, do ponto de vista comercial, é uma transação atrativa, né? Atrativa porque, se de um lado os traders priorizam garantir o suprimento, né, de volumes para a operação deles, do nosso lado a gente consegue, nesse processo de negociação, obter prêmios, né, de qualidade em relação à fórmula do índice e descontos no frete, né? Então, comercialmente é atrativo. Eu acho que é possível, diria até provável, que a gente faça mais alguma coisa até o final do ano, em função desses benefícios que essas negociações trazem para a companhia. Mas provavelmente volumes menores do que a gente fez no último trimestre. Em relação aos descontos de qualidade, a gente já previa, né? A gente tinha comentado essa perspectiva do terceiro tri, essa abertura de janela dessas margens negativas nas siderúrgicas chinesas, né? Acho que na data de hoje está em menos $18 ainda. Para o quarto tri, Ricardo, a gente espera um desconto um pouco menor, tá? Em relação ao teor de ferro que você pediu, no terceiro trimestre foi de 59,1%, comparado com 59,4% do trimestre anterior. E a gente espera, na data de hoje, que o quarto tri a gente tenha uma qualidade melhor do que do terceiro e do segundo tri, em função do planejamento operacional da companhia. Então, a gente espera um desconto de qualidade aí, que seria o segundo melhor trimestre do ano. Em relação ao ano que vem, eu prefiro compartilhar essas informações ao longo do CSN Semin Day. Combinado. Obrigado, Pedro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Simões, da Goldman Sachs. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Pessoal, bom dia, obrigado pela apresentação, obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho duas, na verdade, dois follow-ups aqui. Primeiro, ainda sobre essa questão de pré-pagamentos, né, nessa pergunta do Ricardo. Pedro, se você pudesse compartilhar com a gente, acho que você deixou bem claro que a estratégia, pensando nisso para frente, e no sentido que faz para vocês fazer esse tipo de transação. Eu queria só entender como vocês veem em termos de limite, tá? Então, se vocês enxergam algum limite versus a produção que vocês esperam para colocar de pré-pagamento para frente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, vocês comentaram que as obras na P15 começaram a acelerar agora. Já no quarto tri, acho que a gente deveria esperar ver uma aceleração aqui do CAPEX. Mas o CAPEX nesse terceiro trimestre em especial ficou um pouco abaixo do que o que a gente esperava, apesar da aceleração que vocês tiveram já versus o primeiro semestre do ano. Mas queria entender qual o risco de timing aqui que vocês veem para os novos projetos, dado esse CAPEX um pouco mais baixo que a gente vem vendo aqui ao longo dos últimos trimestres, mesmo com a obra acelerando. Vocês acham que essa aceleração que vocês estão tendo agora vai ser suficiente para entregar a P15, em especial no timing que vocês tinham planejado, ou vocês têm alguma revisão potencial para fazer aqui? Obrigado, pessoal. Gabriel, obrigado pelas perguntas. Em relação à questão do pré-pagamento, acho que difícil dizer em relação a limite, né? A gente não tem nenhum limite firme. A gente entende que hoje a gente estaria próximo do que seria uma situação que comercialmente é atrativa, mas obviamente isso é dinâmico, né? Acho que depende muito dos termos que a gente for conseguindo nessas negociações com o mercado. Mas o que eu posso te dizer hoje é que o que a gente tem de planejamento é fazer um pequeno volume até o final do ano, e sem perspectivas depois disso. Naturalmente, a gente pode vir atualizando vocês caso a estratégia seja alterada. Em relação a P15, CAPEX de maneira geral, para o quarto tri, a gente espera uma aceleração bastante representativa, com CAPEX de expansão provavelmente dobrando em relação ao terceiro tri, que já é um crescimento relevante em relação ao segundo. E o timing dos projetos, Gabriel, a gente hoje mantém a perspectiva da P15 ter o startup ainda em 27. Acho que talvez vai ter alguma atualização de cronograma que o time de projetos ainda está refinando para que a gente possa trazer no CSN Semin Day, mas a gente está discutindo a questão de alguns meses, provavelmente, e a gente vai aproveitar esse momento também para atualizar o timing dos outros projetos menores, né? Mas acho que eu diria que o grande foco da companhia nesse momento é a P15. Acho que a P15 ela é transformadora não só do ponto de vista de volume, mas também de qualidade, né? Que é um outro ponto que a gente estava discutindo há pouco. A P15 ela vai trazer um prêmio por tonelada em relação ao Plato 62. Eu pedi para o time comercial estimar, né, dado o mix de 50% de pellet feed de redução direta e 50% de blast furnace, qual seria a melhor estimativa do prêmio da P15 hoje, médio, comparado com o Plato 62. E o que eles me disseram foi de $28 por tonelada. Então, isso é realmente um prêmio muito significativo que vai contribuir para melhorar, né, a margem unitária da companhia, uma vez que essa planta esteja em operação. Perfeito, obrigado, Pedro. A próxima pergunta vem do senhor Henrique Braga, do Morgan Stanley. Senhor Henrique, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Só uma coisa do meu lado, com relação ao C1, vocês cortaram um número bem mais forte, bem mais baixo esse trimestre. Se vocês puderem dar mais cor de como vocês veem o C1 nos próximos quarters. Obrigado. Henrique, obrigado pela pergunta. Acho que no trimestre que vem a gente vai ter um efeito inverso do que a gente teve no terceiro tri, que é a redução de volume em função da expectativa de chuvas, né? Esse último final de semana a gente já teve uma chuva de mais de 90 milímetros, né, em Casa de Pedra. Então, realmente a gente entra agora, né, no período chuvoso, isso impacta o volume, tem uma menor diluição de custo fixo, e com isso, naturalmente, o C1 vem para cima.
Feito esse destaque, eu diria que a nossa tendência, a gente tem um guidance, né, de C1 para o mercado de 21,5 a 23, e com a performance que a gente teve year to date, nossa expectativa para o quarto tri é que a gente esteja muito em linha com o low do guidance, né, até o final do ano, o que acho que é um resultado bastante positivo. Em relação ao ano que vem, a gente tem alguns desafios, como sempre tem, né? Esse ano a gente também tinha, e apesar deles, conseguiu ter um C1 menor do que a gente teve, pelo menos até aqui, no ano passado. Mas aí eu prefiro dar os detalhamentos em relação a 25 no CSN Day. Nossa próxima pergunta vem da senhora Tatiane Cardini, da JP Morgan. Senhora Tatiane, seu microfone está liberado. Bom dia, gente. Tudo bem? Aqui do meu lado, só uma pergunta de follow-up. Vocês mencionaram agora um pouco sobre o guidance do C1, né? Eu queria entender, na verdade, como que a gente está tracking, dado todas as informações em relação à compra de terceiros, a priorização do volume próprio, em relação ao guidance de volume. A gente deveria esperar uma aceleração, como vocês mencionaram na parte de terceiros, mas quão expressivo isso deve ser? A gente deve chegar nesse guidance inicial, né, que a gente tinha, ou a gente deveria entender que esse guidance ele não deve chegar lá por conta de uma diminuição de compra de terceiros? Obrigada. Tatiane, obrigado pela pergunta. Acho que, por enquanto, né, o guidance está mantido. Acho que produção mais compras tem um desafio no quarto tri. A gente teria que fazer a year to date, né? Em 24, a gente teve 31 milhões de toneladas. A gente fez no quarto tri de 23, 10,9 milhões. A gente precisaria fazer 11, né, no quarto tri desse ano. Então, a gente entende que é possível, é desafiador, né? Acho que mais do que desafiador, a gente tem uma questão estratégica que a gente tem feito também, isso ficou muito claro no terceiro tri, que é a redução de estoques, né? E uma melhor gestão do capital de giro. Então, aqui também tem um trade-off entre produção mais compras e desestocar parte do volume que a gente tem. Então, se você olhar o nosso volume de vendas, né, até agora, foi de 31,8 milhões de toneladas. Então, para a gente fazer 42 milhões de vendas, a gente precisaria de um volume bastante confortável. Acho que isso a gente tem bastante tranquilidade de entregar além disso até o final do ano. Super claro. Obrigada, gente. A próxima pergunta vem por escrito do senhor Reinaldo Francisco, investidor. Ele diz: parabéns pelos resultados. Vocês têm conseguido identificar um crescimento de pedidos de outros países asiáticos, como a Índia? Após a queda dos níveis dos reservatórios e dos rios, a CSN cogita alguma parceria por usinas eólicas? Reinaldo, obrigado pelas perguntas. Acho que em relação a pedidos de outros países, a gente tem sim recebido bastante assim, interesse de outros países. Na verdade, com a perspectiva, né, de um aumento da nossa produção de pellet feed, a gente tem sido abordado por players de todas as partes. Acho que muitos das empresas de siderurgia, né, entendem a tendência da busca pela descarbonização. Acho que o setor siderúrgico tem um papel importante, né, globalmente, nesse quesito. Então, a rota a partir do pellet feed de redução direta para você produzir um aço verde, eu acho que é o que tem se consolidado. Então, a gente tem interesse da Europa, da Índia, de outros players no Sudeste Asiático. A gente tem alguns players que estão desenvolvendo novas usinas, né, no Sudeste Asiático, tem nos procurado sim, querendo ter off-takes de longo prazo. Então, acho que essa é uma perspectiva que está dada, e a gente tem sido bastante cauteloso nesses engajamentos, né, que está muito associado ao avanço dos projetos. Mas esse interesse ele é bastante forte. Em relação à energia eólica, acho que é uma fonte interessante, bastante competitiva no Brasil. Hoje, a Semin ela é autossuficiente.
em relação aos ativos que ela detém de hidrelétrica e de ativos que ela renda do grupo, né, da C3E. Então, hoje, a gente já é autoprodutor com autossuficiência, o que torna também os custos de energia bastante competitivos. A gente não tem perspectiva de desenvolver projetos greenfield de energia na CEMIG. Eu sei que no âmbito da CSN, né, o grupo tem uma vertical de energia e tem seus planos que acho que podem ser abordados no call da própria CSN. Mas a CEMIG está muito bem posicionada, né, com autossuficiência, com energia competitiva e renovável. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Eu gostaria de concluir agradecendo mais uma vez, né, a participação de todos no call de resultado da CEMIG. Gostaria de celebrar, né, o recorde de volume de produção própria e de vendas no trimestre e também um controle de custos, né, com C1 de $19,2, que é o menor C1 desde o terceiro trimestre de 2021. Acho que isso é mérito de todo o time, né, da companhia. Eu gostaria de agradecer e celebrar esses indicadores. Bom dia a todos. A teleconferência de resultados da CSN Mineração está encerrada. Tenham um bom dia.